O deputado federal mais votado do PT catarinense, Pedro Kizai, é o entrevistado no Cabeça de Político dessa semana. Ele nos conta como que ele acha que o PT deve fazer para se reconectar com a sociedade catarinense e avalia o momento político atual. Deputado, Santa Catarina viveu uma onda conservadora na última eleição, com um partido que praticamente não existia, fazendo amplas bancadas. De certa forma, o PT viveu isso em 2002, em Santa Catarina, com a onda Lula, que também elegeu 9 deputados estaduais, 5 federais. Na época, o senhor era prefeito de Chapecó. Como é que o senhor vê esses dois movimentos, essa entre ondas, entre 2002 e 2018, que hoje Santa Catarina é praticamente um dos estados mais antipetistas do Brasil? Eu acho que dois momentos bem diferentes. Eu acho que a onda PSL é a onda de um sentimento da antipolítica, da negação da política, tendo as redes sociais como um papel preponderante. Em 2002, era a defesa da democracia, dos direitos do povo brasileiro por universidade, por educação, por saúde, a partir dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento popular, dos trabalhadores. Não era também uma rejeição ao Constituído, que na época era um governo Fernando Henrique que vinha muito enfraquecido? Sim, era da ditadura, um partido que quis ser democrático como um partido dos trabalhadores. Segundo, que queria ser mais do que a experiência neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, a experiência neoliberal de privatizações, de desmonte da soberania nacional, de geração de desigualdade social, criou a possibilidade de Lula ser a alternativa do país. Depois também de um acúmulo que teve. Lula teve um recall. Governador de Santa Catarina, as pessoas, tem muitos que não conhecem até hoje. Sim, o Bolsonaro era deputado. Nunca teve expressão nacional e vira presidente. Então, diferente do Lula, que já tinha disputado 3 vezes, então na 4ª vez. Então, foi acumulando um acúmulo de projeto político, de proposta de governo e de oposição. Tinha uma identidade de oposição. O Bolsonaro ou o Moisés é a antipolítica, é a negação da política, contribuída com a rede social que deu o fôlego, deu uma força enorme. E não vamos discutir fake news, não vamos discutir tudo isso, mas o fenômeno da novidade da política hoje, para a extrema-direita, com esses valores extremados, vão viver profundas contradições entre o neoliberalismo de um lado agora, de outro lado, um nacionalismo que parte dos militares defende. E, de outro lado, as respostas que o povo precisa. Tudo isso conjugado num grupo que está no poder agora. Que está no poder agora, que tem dificuldade de fazer uma governabilidade dentro do parlamento, que de um lado quer desmontar a previdência pública, privatizando ela com o regime de capitalização que fracassou em 30 países, onde 18 já voltaram atrás, mas montou uma equipe da economia, do superministério, do Guedes de um lado, né, que avança para uma direção, com os valores da extrema-direita como governo, como articulação ideológica, mas o dia a dia da prática é fazer política pública, é votar lá no Congresso. E aí, com quem se relacionará? Com o Centrão? O Centrão tem preço. Sobre essa questão das reformas, o PT no poder, ele fez pequenas reformas da Previdência. O partido entende que é necessário fazer uma reforma, alguma reforma na Previdência? O Fernando Henrique fez profundas reformas da Previdência e o PT fez profundas e estruturais mudanças na reforma da Previdência. Vamos lá. O Fernando Henrique de tempo de serviço para tempo de contribuição. Só se aposenta quem contribui. Uma mudança estrutural. O Lula fez 2 grandes mudanças estruturais na Previdência. Não é permitido se aposentar acima do teto do INSS para os trabalhadores do setor privado, do regime geral da Previdência. E a fórmula contribuição e idade, 85-95. Portanto, foi mudança estrutural. Tanto é que surgiu o PSOL nessa mudança estrutural. Pela rebeldia. O PSOL é filho da reforma da Previdência de Lula. Sim, em 2013, a Dilma fez uma mudança estrutural na reforma da Previdência para o servidor público. Nenhum servidor público se aposenta acima do teto de R$ 5.800, estou arredondando aqui, assim, depois que concursou a partir de 2013. Antes era direito adquirido. Então, hoje, nenhum pode se aposentar acima do teto. Eu, como deputado, contribuo pelo INSS, vou me aposentar no máximo pelo teto. O que o governo Bolsonaro está propondo é uma mudança radical, não de aperfeiçoar a Previdência Pública, mas
privatizar a previdência pública, com o regime de capitalização. As reformas que foram feitas até o governo Dilma eram suficientes ou é necessário reformar ainda mais? Dava para fazer mais alguns ajustes, dá para fazer, tornar mais transparente a cobrança, reduzir as exonerações que a Dilma fez, que eu tenho crítica também, desonerações, incentivos fiscais, sonegadores, grandes sonegadores, cobrar de alguns setores, por exemplo, lucros e dividendos, grandes fortunas. Idade mínima podia se discutir, mas de uma forma muito mais lenta, muito mais gradativa, porque já se fez mudança para 86 e 96 em idade e contribuição. Então, nós já estávamos avançando para 100, entendeu? Então, já a mudança que a Dilma fez também já estava avançando a idade. Hoje, já a base de cálculo não é mais 85, 95, é 96, 86. Então, mostra que já estava em ascendência a questão de reconhecimento da idade. O que o governo está fazendo hoje não é resolver o problema da Previdência Pública. Não é problema de ajuste fiscal. Até porque, com o regime de capitalização, o 1 trilhão vai ser para a transição, para manter a Previdência Pública quem está e fazer uma transição para um regime privado, de previdência com fundo privado, onde não mais o governo, nem mais o patrão contribui. Se hoje diz que está quebrada, que é o governo, o patrão e o trabalhador, só o trabalhador vai contribuir? Por isso que fracassou esse modelo privado de previdência, porque produz miséria, produz empobrecimento. Pega o Chile, pega outros países. O Chile é mais emblemático, que está lá 44% dos idosos em regime de pobreza. Não estou usando o exemplo do trabalhador que ganha menos para defender a aposentadoria do servidor público que ganha no teto? Mas aí que está. Por isso que nós já botamos o freio do teto. E essas duas soluções já tem. Tanto é que o governo não quer solucionar isso. Está mexendo com privilégios? Onde é que o governo faz propaganda? Me diz um privilégio que o governo está mexendo na Previdência. Está mexendo dos 1 trilhão, 715 bilhões, nos que ganham até R$ 1.374, que é o regime geral, que essa é a média salarial. BPC, benefício de prestação continuada, de um salário para R$ 400, roubando R$ 600. E o auxílio, o abono salarial, que é de quem ganha 2 salários até um, vai perder 23 milhões de brasileiros, vai perder um salário mínimo por ano. Dali vai sair 900 bilhões. Dos militares não mexe, das viúvas dos militares não mexe, pelo contrário, aumenta o salário deles, não mexe com esses setores. E onde que estão os privilegiados? E agora, para a imprensa, e você é da imprensa, que tem tanta experiência profissional, defender a censura de documentos da própria Previdência. Por quê? Se tem problema de déficit, por que não mostra o déficit? Por que não fazem o cálculo atuarial? Eu fui prefeito de Chapecó, para fazer a mudança na Previdência, eu fiz o cálculo atuarial. Eles não têm nem cálculo atuarial para votar. Por que eles estão escondendo? Porque precisa esconder da sociedade brasileira, porque está escondendo, é porque vai fazer maldade. Deputado, vamos falar um pouquinho do PT de Santa Catarina. O PT de Santa Catarina vive um momento em que, depois daquela ascensão que a gente comentou antes, o PT veio reduzindo votações e mandatos e hoje tem o tamanho mais ou menos que tinha nos anos 1990. Um deputado federal, 4 estaduais. Quais são as bases para o PT se reconstruir em Santa Catarina e sair dessa trajetória de queda? Não, eu acho que é uma pergunta central. Eu acho que nós fazemos uma avaliação humilde, de autocrítica desse processo todo. Segundo lugar, retomar as relações com os movimentos sociais e com o movimento sindical, que a gente se distanciou, de certa forma, em Santa Catarina. Terceiro, compreender como é que a direita se movimenta e a extrema-direita se movimenta em Santa Catarina, para compreender os seus valores, seus interesses, etc. E a gente se contrapor com um projeto alternativo de Santa Catarina. O PT se desconectou com a sociedade catarinense? Em parte, sim. Em parte, sim. Nós já governamos as principais cidades do estado, Joinville, Blumenau, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Tubarão. E nessas médias e grandes cidades houve um distanciamento dessa base social. E as periferias foram sequestradas por outras forças políticas e outras forças ideológicas. Nós temos que recuperar as periferias dos trabalhadores e trabalhadoras por um projeto de esquerda em Santa Catarina. O senhor pretende disputar a prefeitura de Chapecó ano que vem? Eu estou aberto para discutir com o partido, mas eu acho que tem outras lideranças lá que podem assumir essa tarefa, esse debate. Eu acho que tem que buscar uma alternativa para Chapecó. O povo já há 16 anos já esgotou esse projeto em Chapecó, dá para buscar alternativa. A esquerda, junto com as outras forças democráticas, tem que montar um projeto de oposição a esse que está lá,
para ser alternativa em Chapecó. Mais do que o PT fazer hegemonia e construir hegemonia, dá para construir um projeto alternativo com vários partidos políticos hoje em Chapecó e ser alternativa. Maravilha, muito obrigado pela presença aqui no Cabeça de Político, deputado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.